Muito bem, gente, olha, em 2023 nós tivemos, obviamente, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O Maurício está aqui para a gente poder falar um pouco mais disso, mas nós tivemos a oportunidade de realizarmos uma entrevista histórica aqui na Jovem Pan, que foi com um dos filhos com o filho de um dos fundadores desse grupo terrorista. Mossab Hassan Youssef é o filho mais velho de um dos fundadores do Hamas. Ele chegou a ser testemunha da criação do Hamas na própria casa dele em Ramallah, na Cisjordânia. Ele contou pra gente que já apanhou diversas vezes dos líderes do grupo terrorista durante a infância, mas o que mais chamou a atenção foi a frase muito forte que ele soltou durante essa conversa que a gente teve. Prefiro a morte do meu pai do que a morte de inocentes. Pra gente entender o que vai ser 2024, a gente precisa entender o que foi 2023. Acompanhe agora um trecho dessa entrevista. Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News. Eu queria te pedir licença agora para entrar na sua casa, no seu carro, porque nesse momento nós temos uma entrevista histórica. Depois do 7 de outubro, uma guerra sem precedentes começou ali no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E nós da Jovem Pan News temos aqui a honra de recebermos para uma entrevista, para uma conversa, ele que é filho de um dos líderes do grupo terrorista Hamas, tem dado a sua contribuição a nível mundial sobre o quanto esse grupo fez e continua fazendo mal a toda a sociedade palestina, e ele está aqui para conversar junto conosco. Eu gostaria de apresentar a vocês o filho do Hamas, Mossab Hassan Youssef. Mossab, thank you very much for your attention. Thank you very much. It's an honor. Thank you. Eu quero começar a nossa conversa te mostrando uma imagem. Essa é uma manifestação pró-Hamas que aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo. That happened on Paulista Avenue in São Paulo. What do you have O que você tem a dizer a essas pessoas? these people? Essa bandeira verde, ela diz que não há outro Deus além de Alá e Maomé é o seu profeta. Isso é por si só uma frase muito radical, que anula todos os outros deuses e crenças além do Islã. Isso é por si só, independentemente da pessoa saber ou não o que estava escrito ali, isso representa uma ideologia, isso representa o movimento do Hamas e a ideologia deles de dominar o mundo. O Hamas não está apenas em Gaza e a ambição deles não é limitada a apenas um território. E o objetivo do Hamas de aniquilar o Estado de Israel não é o único objetivo deles. To a certain territory, and Hamas. Na verdade, o objetivo é aniquilar qualquer força, qualquer Deus, qualquer crença que esteja no caminho deles para dominar o mundo. Any God, any belief in their way towards their goal to dominate the globe. And who did this in the past? E quem fez isso no século passado? Os nazistas. É muito parecido com os nazistas, mesmo que a língua seja diferente e os povos sejam diferentes. Mas é a mesma mentalidade de que há apenas uma nação, uma ideologia, uma raça e apenas um mundo. Tudo isso aconteceu no começo do século passado e nos levou a guerras mortais. E acho que estamos no começo deste século e parece que estamos repetindo os mesmos erros. Tudo começa com o antissemitismo, com a ideologia nazista. E o que vem depois, quando esse tipo de ódio começa a se espalhar, é a destruição em massa. Mossab, me fale sobre o seu pai. Há quanto tempo você não fala com ele? Já faz 12 anos. 12 anos. E eu sei que é difícil para você responder isso, mas você acha que ele merece morrer? Do you think he deserved to be dead?
Como Jesus Cristo diz, aqueles que governam pela espada devem morrer pela espada. Meu pai, claro que o humano, a criança dentro de mim e a memória da criança que olhava para o pai, é muito difícil dizer isso. Mas o meu pai é responsável por uma organização terrorista que envia homens-bomba, que é responsável pela morte de milhares. E eu pergunto, por que você está na linha de trás? Se você é um líder corajoso, e eu sei que ele é corajoso, por que você não está na linha de frente? Por que outros vão e morrem em nome da causa, mas você fica sob segurança? Sim, ele passou muitos anos em uma prisão em Israel. Ele sofreu muito pela causa dele. Mas homens com integridade, guerreiros de verdade, estão na linha de frente. As escolhas que ele fez na vida dele, ele é responsável por elas. Eu não posso ser responsável por isso. Tentei salvar a vida dele muitas e muitas vezes. Fiz isso por 10 anos, tentando salvá-lo de si mesmo. Por quanto tempo posso tentar salvá-lo e salvar outros milhares que vão atrás de ajuda? Ele me crucificou por tentar salvar a vida dele. Essa foi a minha recompensa. Quando eu disse que salvei a vida dele por 10 anos, que falei que estava fazendo tudo para salvar a vida dele, sabe qual foi a recompensa que tive? No dia seguinte, ele falou: "Você não é meu filho e eu não sei quem você é." Isso tudo por quê? Pelo status? Pelo fato de que ele não podia controlar o próprio ego? Essa foi a própria escolha dele, de me deserdar. E o povo palestino? Eu não estava lá destruindo a sociedade palestina. Eu estava lá tentando salvar a região da loucura por 10 anos, vendo a crueldade e brutalidade humana. Ondas e ondas de ataques suicidas, tentando parar isso. E o que aconteceu depois? A razão virou traição. Por mais que as pessoas queiram ver a verdade invertida, do jeito que eles queiram, e continuar em negação, eu não vou ser crucificado 1 milhão de vezes. Tá aí, gente, um trecho da entrevista que foi exibida em novembro aqui na programação da Jovem Pan. Uma entrevista dificílima, muito difícil. O Mano pôde estar ao meu lado ali nesse momento. A gente gravou mais de 1h30 com ele e você percebeu que a crueldade desse grupo faz a gente repensar uma série de coisas nas nossas vidas, né? E principalmente essa relação pai e filho, né? Dele mostrar completamente uma relação ligada à morte já desde criança, né? Uma normalidade. A normalização da morte, Mano Ferreira. É impressionante. Eu acho que para acalentar a estupefação com o que significa o horror e o terror desse grupo, há a força moral do Mossad, que educado desde pequeno como príncipe verde, ou seja, ele estava predestinado a ser um sucessor na liderança do Hamas, o que significa ter acesso a uma série de benefícios, privilégios, ou seja, ele consegue romper com toda essa predestinação que vinha do berço para afirmar a convicção dos seus valores próprios individuais em nome da vida, da valorização da vida, da liberdade e da diversidade humana, né? Das forças construtivas no lugar das forças destrutivas, para usar a outra expressão que ele usou ao longo da entrevista, né? O quanto que o Hamas acaba sendo uma mobilização das forças destrutivas que existem na humanidade para aniquilar a diferença e o pensamento que diverge, a fé divergente, né? E ele conseguiu romper toda essa educação que veio do berço em nome dos valores da diversidade e da liberdade. Daqui a pouco a gente está virando o ano 2024, está chegando, mas obviamente que no mundo inteiro essa data de 7 de outubro vai ficar marcada, Maurício, na história. Sim.
Como é que você vê 2024 do ponto de vista do conflito? O que a gente espera é que o conflito com o tempo acabe de alguma forma se resolvendo, que essa célula terrorista do Hamas seja neutralizada, embora o mal, a ideia, ele muda de CNPJ, né? A extinção do Hamas propriamente dita não quer dizer que vai acabar com outros grupos terroristas. O ponto é que o mundo precisa de uma reação contra essa onda de antissemitismo que tomou força. Eu vi ali naquela entrevista lá em novembro, no final de novembro, Paulo, quando você mostrou a imagem pro príncipe vocacionado, predestinado para ser o sucessor do pai, e ele viu o que aconteceu aqui na nossa Avenida Paulista. As pessoas não tinham noção do que elas estavam defendendo. Aí ele leu a bandeira para vocês naquela ocasião lá em novembro, dizendo, aqui ele está dizendo que só serve Alá e só serve Maomé. E aí o próprio príncipe ali, ele entende que uma convicção que anula as demais, filosoficamente já é errada. Como assim que só o meu Deus e só o meu profeta serve? Mas não é só isso. O que aconteceu em 7 de outubro, para voltar ao início da tua pergunta e retomar o fio da meada, foi assim um grau de vilania jamais visto. Só comparado à época ali do nazismo e do Holocausto. Agora, ali, não estou dizendo que foi pouco, foi um horror, mas ainda havia uma desculpa política de ampliação territorial, etc. e tal. O que aconteceu naquele 7 de outubro foi a morte de crianças de uma maneira muito cruel, e aí nesta equação fica impossível ter equilíbrio, você poder conversar e tudo. Então o que a gente espera agora para esse ano que vai entrar de 2024 é que esse conflito se dissipe e que a humanidade repense conceitos, e que no Brasil, onde tudo vira um fla-flu, vira a tal da pauta e tal, o pessoal reflita antes de reproduzir clichês como se fossem verdades, porque há muita coisa séria envolvida nisso, que está em discussão. É isso, Paulo. Como é que você vê isso, Diegão? Perfeita. Realmente é um exemplo de superação muito forte e que cabe muito dentro desse contexto do conflito que nós estamos aqui acompanhando na Jovem Pan desde o princípio. Para 2024, eu espero também, claro, como todos, que o conflito termine. É claro que não tem solução fácil, não existe critério fácil de resolução. Claro que a criação de 2 estados seria o ideal, mas nós sabemos também que existem dificuldades ideológicas, existem dificuldades físicas mesmo no local que vão tornar essa adoção dessa solução muito difícil. Mas, enfim, acho que Israel tem feito o seu papel dentro do conflito para que isso chegue de uma forma mais simples e menos danosa do ponto de vista humanitário à população palestina. Mano, por favor, Maurício. Não, complementando o que o Flávio tão bem colocou, no que depende... Diego. Ai, desculpa, o Diego, confundi os nomes. Diego, me desculpe. Complementando o que o Dr. Diego tão bem colocou, no que depender de Israel, pode haver os 2 estados. O problema é que o outro lado nunca aceitou, e tem toda a história desde a criação do Estado de Israel. O que eu quero entender é o seguinte: como é que fica o mundo depois do 7 de outubro? Porque naturalmente judeus têm medo de sair às ruas, palestinos de alguma forma também têm um certo receio de saírem às ruas livremente. Como é que fica o mundo livre, Mano Ferreira, depois do 7 de outubro? Eu acho que a gente está vivendo um momento onde, mais do que nunca, a gente precisa cultivar e valorizar os valores da liberdade e da democracia. 100 anos atrás, no início do século XX, nós tivemos uma ascensão de totalitarismos que levaram o mundo a uma guerra mundial, com mortes e com um cenário que não faz bem para ninguém. E eu diria que a gente tem visto uma ascensão das forças autocráticas no mundo, e o que eu acho ainda mais preocupante, a gente tem visto uma ascensão dos populismos autocratizantes dentro das democracias liberais, que colocam justamente em risco todos esses valores. E a gente não pode esquecer nunca que, muitas vezes, quando a gente fala em defender a democracia, parece uma coisa etérea, um valor abstrato. Mas quando a gente está falando de defender a democracia, a gente está falando de construir um mundo onde a guerra e o terror
não seja a regra, onde a aceitação da diversidade, da diferença e do pensamento do outro seja possível, onde a gente reconheça que aquele que discorda de nós soma a nossa vida, que a nossa vida se torna melhor quando o outro discorda da gente, não apenas quando o outro concorda. Esse é o grande ponto do valor da democracia que não pode ser perdido, porque no limite, quando as pessoas esquecem isso, as pessoas são guiadas pelo fanatismo. Então, quando a gente vê um ato como o 7 de outubro feito pelo Hamas, o que é aquilo? São pessoas levando a cabo, até as últimas consequências, o fanatismo de uma crença que acha que é a única resposta legítima que a humanidade pode ter. E isso é a coisa mais perigosa do mundo. Eu diria que, para combater essa ideia, a gente precisa cultivar dentro de cada um de nós o tempo inteiro, especialmente nos momentos mais difíceis, a ideia de que o pensamento do outro pode ter razão. O outro pode ter razão. Nós podemos estar errados e, portanto, vale a pena conversar e conviver e jamais achar que podemos impor o que a gente pensa para o outro. Quero te ouvir, Renato. Belíssima frase aqui do Mano. Olha, o que eu esperar para o conflito em 2024 é a tensão por lá nunca vai acabar, né? A gente pode ter uma pausa que seja momentânea, como a gente teve em novembro desse ano com cessar-fogo, troca de reféns, mas o conflito em si ele nunca vai acabar. Eu espero que, assim, pelo menos os reféns, a gente não tenhamos mais reféns em sua totalidade. E isso logo, talvez pro primeiro bimestre do ano de 2024 já vai ser um ganho muito grande. Israel deve manter a sua incursão terrestre na faixa de Gaza, o que é uma incursão militar diferente do tipo de bombardeio que acaba em muitas ocasiões atingindo civis, uma vez que o Hamas se utiliza desses civis para se defender. Então, imagino que a gente deva ter deve ter uma perda menor de civis nesse conflito e a libertação total dos reféns. Vai ter mais diálogo em 2024, Maurício? A gente espera que sim, sempre. É difícil. Não podemos nos esquecer que todo esse conflito teve início quando Israel mais se reaproximava da Arábia Saudita, que é o país árabe mais rico, mais influente, mais poderoso. E a reação do Hamas foi, não, a Arábia... Mexeu com muitos interesses. Óbvio, mas a tendência é que isso seja retomado. Agora teve um arrefecimento gigante. Israel está tendo que cuidar de proteger a sua própria existência, manter o seu próprio Estado, a sua legitimidade. Agora, não nos esqueçamos que o Hamas é muito aliado com o Estado Islâmico. Tem um documentário que assim, para se informar, todo mundo aqui é muito bem informado, todo mundo que assiste a Jovem Pan é bem informado. Paulo, você é um monstro desse assunto, mas assim, esse documentário mostra um alemão que passou 10 dias dentro do Estado Islâmico, não sei se alguém teve a oportunidade de assistir, e é impressionante porque a coisa é muito explícita, só não vê quem não quer. O objetivo do Estado Islâmico é conquistar toda a Europa, a América e acabar com os valores ocidentais e impor aquilo para o mundo todo. Então é muito difícil dialogar com quem pensa assim. Aquela entrevista que você fez em novembro, foi muito impactante, porque mostrou o filho contando de lá de dentro, mas nada do que ele contou já não havia sido divulgado em câmeras de GoPro, nada do que ele contou não está no próprio estatuto deles. Nada como a guerra da comunicação, né? Exatamente. Que por muitas vezes, cá entre nós, é a guerra que mais conta nesse ponto, porque a gente vê o debate público por muitas vezes pautado em fake news. E o que entristece é que no Brasil, eu chamei de fla-flu, assim, mas essa dicotomia ela é muito intensa, é muito fácil as pessoas pretenderem encaixar nas suas pautas, nos seus interesses, tudo o que acontece em todos os aspectos. É isso que é complicado. Quer falar, Mário Covas? Não, só para dizer o seguinte... Daqui a pouquinho 2024, já vai entrando no clima. Eu já tô no clima. Eu prometo tirar a gravata até lá. Eu acho que vai ter um trabalho grande da diplomacia, sabe? Os outros países precisam se envolver nesse processo todo. Ali não é uma questão de você estar disputando um território, como você disse, não é uma questão de você... um dos lados, pelo menos... Prega a extinção do outro. Pede pela extinção do outro, quer dizer... Então, não há você negociar algo...
Porque tá ali, o meu objetivo é aniquilar o outro lado. Então, se você não tiver, assim como teve agora na coisa do troca dos prisioneiros e tal, enfim, tem que ter uma negociação externa, tem que ter agentes externos forçando para que isso aconteça. Senão, essa guerra vai continuar, enquanto o Hamas conseguir resistir, vai perdurar. Paulinho, quer falar? Olhando do ponto de vista político e até da questão de comunicação, né? Obviamente um grande desastre humanitário, tudo isso que aconteceu. Netanyahu sai muito desafiado desse processo. Não vi novas pesquisas, mas logo ali depois dos ataques passou a ser o pior avaliado dentro de toda a gestão pública israelense, né? Então vai ter que se recompor dentro também da opinião pública. Uma coisa que foi muito questionada nesse processo foi a própria Organização das Nações Unidas, né? Houve ali movimentos quase consensuais por parte de todos os outros países que foram vetados pelos Estados Unidos, aliado de Israel nesse processo, para que a guerra seguisse em frente ali. Eu acho que esse processo da ONU e todo esse questionamento em torno da ONU são, de maneira geral, ruins para o que a gente tenta aqui defender, né? O diálogo, uma convivência pacífica. A gente viu, foi a guerra que mais matou médico do Médicos Sem Fronteiras, que mais matou funcionários da ONU na história, salvo engano, se eu estiver enganado aqui. Alguém me corrija. Então, de fato, um processo extremamente violento que coloca em xeque até a própria estrutura geopolítica da negociação internacional que vinha ocorrendo aí desde o pós-guerra.